Salve, salve, turma! Vamos lá, porque quinta-feira, 19 horas, todos ao Beira-Rio, Internacional de Medellín, jogaço, e o Inter tem que ganhar pela segunda rodada da Libertadores, porque ganhando o Nacional de Medellín em casa, bueno, começamos a encaminhar a nossa vaga, não tenho a menor dúvida disso. Fazendo 100% de pontos em casa, os 9 pontos em casa, a gente estará nas oitavas da Libertadores. Mas antes da Libertadores, a Copa do Brasil. E a sorte que o Inter não teve no sorteio da Libertadores, teve na Copa do Brasil. Afinal de contas, pegou o Maracanã, da cidade de Maracanaú, que fica a 24 quilômetros de Fortaleza, ou seja, uma viagem longa, é verdade, mas é do lado de Fortaleza. É como se fosse Porto Alegre e São Leopoldo, aqui do lado. É como se fosse enfrentar o Fortaleza e o Ceará pela terceira vez. Só que o Maracanã, um time cujo escudo é uma simpaticíssima arara, mas eu tinha certeza que eu já conhecia essa arara de algum lugar. E o Marcelinho Benfica agora coloca para nós na tela as duas araras. Araras irmãs. A arara do Maracanã é azul, mas é uma cópia escarrada, né, da ararinha do União São João de Araras. Araras, entendeu? Então essas araras irmãs, mas um símbolo, um escudo muito simpático, afinal de contas, uma arara é um bichinho muito simpático, só são cores diferentes, né? Mas são araras irmãs com certeza. Pois esse Maracanã, que em Tupi-Guarani significa algo que chocalha, né? Então é um barulhinho, né? Um barulhinho. Maracanã significa faz esse barulho de um chocalho. Por isso que o Maracanã tem esse nome, né? O Maracanã também, o estádio, né? Que faz aquele barulhão, né? Chocalha. Então, isso é cultura também, né? Lelezinho é cultura para vocês também. Mas vamos lá. O Maracanã, terceiro colocado no Campeonato Cearense, chegou com galhardia às semifinais do Cearense, onde encontrou daí o campeão cearense, que foi o Ceará, que a gente viu esses dias contra o Coirmão, tocando 2-0, mas é um time bem fraco, né? Vamos combinar. O Ceará vai lutar lá embaixo da tabela do Brasileirão, um time muito fraco. Pois esse Maracanã encarou o Ceará e no jogo de ida tomou 3-0 em casa e no jogo de volta tomou 4-0 lá no Castelão, ou seja, no agregado 7-0 para o Ceará, que eu reputo o time fraco, então por isso que eu digo, o Inter pegou uma papinha na Copa do Brasil. O Maracanã é um time muito fraco, é da Série D do Brasileirão e será eliminado pelo Inter, talvez até com 2 vitórias coloradas. O lado bom, o primeiro jogo, dia 30, data base, né, 30 de abril, que vai ser uma quarta-feira, é entre Inter e Juventude, no Beira-Rio, dia 26, que é o dia do meu aniversário, por sinal, é o dia do goleiro, né? Então, os parabéns, já se preparem, dia 26, e era aniversário também de Manguita Fenômeno, que Deus o tenha. Dia 26 de abril, Inter e Juventude no Beira-Rio. Dia 30 de abril, Inter e Maracanã no Beira-Rio. E dia 3 de maio, Inter e Corinthians no Itaquerão. Ou seja, o Inter vai poder eliminar, ou virtualmente eliminar, porque são 2 jogos, tá? Não tem salvo de gol, não tem nada. Melhor, não tem tocar 5-0 e ter eliminado, não. São 2 jogos. O primeiro jogo vai ser em Porto Alegre, no Beira-Rio, e o segundo, 21 de maio, lá adiante só, em Maracanaú, no estádio para 18 mil pessoas, enfim, mais ou menos um pouco mais que o estádio do Vale, assim, né? Então, o Inter pode tocar uma goleada já em casa, né? Garantir uma goleada em casa no dia 30 de abril e ir com tranquilidade. Boa tarde pra galera. Olha lá. Aqui, povo. E aí, ir aí com um time reserva para Maracanaú e até descansar um pouco aí para não ter que desgastar todo mundo nessa correria, essa maratona de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão também. Ou seja, o Inter pode já encaminhar a vaga no jogo de ida em Porto Alegre, no Beira-Rio. Com todo respeito ao Maracanã, o Inter pegou o melhor adversário possível. Claro que pela distância, né? O melhor seria talvez o Brusque. É longe, é verdade, mas com o voo fretado, levando possivelmente time reserva para lá, porque vai golear aqui no Beira-Rio já. Então, eu considero o melhor adversário possível para o Inter nesse momento, o Maracanã. Repito, tomou 7-0 no agregado do Ceará, que eu reputo um time extremamente frágil. Ganhou do Grêmio, é verdade, mas por incrível que pareça o Grêmio, por pior que seja, jogou muito mais que o Ceará naquela partida e acabou levando 2-0. Enfim, não dá para se queixar. Maracanã é o adversário do Inter na Copa do Brasil. O adversário que caiu do céu, estaremos classificados à próxima fase do torneio. Reloginho na tela, por favor, o cara Marcelinho Benfica, por gentileza, a gente pede aqui 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal, porque o papo agora é Libertadores da América. Bora lá!
Olha a força minha, vamos nessa, Bueno. Como eu disse, nessa quinta-feira, 19 horas, Internacional de Medellín. Jogo difícil, jogo duro. Conversei hoje com o Julián Campos, repórter da Rádio Caracol, lá de Bogotá. E ele me entrevistou, na verdade, sobre o Inter, né? E daí conversamos, trocamos uma ideia no ar, na Rádio Caracol. E ele comentou o seguinte, isso me chamou a atenção, que jogadores como Viveiros, Morelos e o Inestrosa, que do meio para frente, né? E tem mais o Cardona também, bom ataque, muito bom ataque do Nacional, são jogadores que provocam, que costumam provocar os adversários. No que eu comentei com ele, bom, se tem jogadores que provocam de lá, nós também temos daqui a resposta. O Wesley é um cara que provoca, o Valencia não vai deixar barato se for provocado, Bernabé e Aguirre, argentinos acostumados com esse tipo de jogo, também podem retrucar, além do Rojo, né, que, enfim, uruguaio, ex-estudante de La Plata também, e o Vitão, que não é também nenhuma moça, né? Então o Inter vai ter como retrucar se o Nacional partir para esse tipo de jogo. O que eu estou imaginando? Um Inter agressivo, um Inter aí com o Beira-Rio para 40 mil torcedores, pelo menos, e um Inter propondo o jogo como vem fazendo dentro de casa. Confio na vitória, mas alerto, advirto. É um bom time nacional, não pensem que é boinha dada, pelo contrário, acho que talvez seja mais time até que o Bahia, porém não sei como eles se comportam fora de casa. Vamos ver como é que eles vão fora de casa. Em casa contra o Nacional de Montevidéu, tocaram 3-0, passaram por cima dos uruguaios, mas por cima mesmo, foi um vareio, um banho de bola. E agora vem para o Beira-Rio e é um jogo fundamental para o Inter vencer e, ganhando o Nacional de Medellín em casa, o Inter começa a construir, começa a pavimentar o seu caminho rumo às oitavas da Libertadores. Então, amanhã todos ao Beira-Rio, tá bom? Hasta la vitória, babies. Beijos. Tchau, tchau.